Bom dia a todos vós. Obrigado por ir assistir a mais um Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC. Hoje vamos finalizar o tema do tratamento da diabetes e, em simultâneo, vamos encerrar a problemática da diabetes do adulto. Na semana passada, como certamente se lembram, dissemos que o tratamento da diabetes assenta em 4 pilares de atuação. Iniciámos, mas não acabamos, o pilar da alimentação. Hoje vamos não só concluir esta importante vertente terapêutica da diabetes, como vamos realçar o valor da atividade física no tratamento da diabetes, vamos enfatizar a importância de tratar algumas das mais frequentes doenças que geralmente coexistem em todos os diabéticos, como são a obesidade, a hipertensão arterial, o colesterol elevado e o tabagismo, tantas vezes negligenciados pelos diabéticos. E, finalmente, vamos abordar superficialmente o 4º pilar de atuação da terapêutica da diabetes, constituídos pelos medicamentos antidiabéticos orais, pela insulina e por outros fármacos injetáveis utilizados no tratamento da diabetes. Na semana passada, mencionámos 9 das 10 linhas mestras da alimentação na diabetes. Hoje vamos terminar o pilar da alimentação falando da 10ª linha mestra, toda ela dedicada às bebidas. Comecemos pelo álcool. Quanto ao álcool, aplica-se a mesma recomendação para todas as pessoas, sejam ou não diabéticas. Os homens podem beber uma cerveja ou um copo de vinho ao almoço e uma cerveja ou um copo de vinho ao jantar, vinho tinto, de preferência, ao jantar. As mulheres, meia cerveja ou meio copo de vinho ao almoço e ao jantar. Nos idosos maiores que 65 e 70 anos, a mesma quantidade daquela que é preconizada para as mulheres. Bebidas alcoólicas doces, nunca. Os diabéticos têm, contudo, uma limitação extraordinariamente importante. Em circunstância alguma podem abusar das bebidas alcoólicas. Senão, mais tarde ou mais cedo, vão sofrer de um episódio de hipoglicemia que os poderá levar à morte. Uma bebedeira num diabético é, assim, algo de impensável. Quanto ao café, também se aplica a regra geral. Para todos aqueles que costumam beber café, não mais de 2 a 3 cafés por dia. A dose de 400 mg de cafeína por dia, isto é, 2 cafés, é bem tolerada pela maioria das pessoas. O café tem muitas virtudes. Pode ajudar a combater a dor de cabeça, a depressão, a obstipação, a doença de Parkinson, pode evitar a diabetes, pode melhorar a atividade intelectual e tem o potencial, não provado, de diminuir o aparecimento de alguns tipos de cancro, nomeadamente da pele, da próstata e do fígado. Para os diabéticos sem hábitos de consumo de café com cafeína, é melhor manterem-se assim. Aqueles que bebem café descafeinado podem continuar sem qualquer receio. Se sofre de insónias, refluxo gastroesofágico, que é a vulgar sensação de queimadura ou ardor no estômago, se padece de úlcera do estômago, coração a bater depressa demais, palpitações, ansiedade marcada, e se acha que o café aumenta a sua tensão arterial, então é melhor colocá-lo de parte. Não se esqueça que o café é viciante e pode causar dependência. Quanto aos chás, todos podem ser consumidos sem adição de açúcar, está claro. As melhores opções para os diabéticos são, por ordem decrescente de valor nutricional, o chá branco, o chá verde e só depois o chá preto, por conterem também cafeína, embora em quantidades menores, e, à semelhança do café, vários antioxidantes que ajudam a prevenir algumas doenças cardiovasculares, alguns tipos de cancro e podem contribuir para o combate ao excesso de peso ou da obesidade. Aconselho a tomar 2 ou 3 xícaras por dia, anos a fio, se não tiver nenhuma das doenças que desaconselham o tomo de café, há pouco descritas. Por fim, algumas considerações sobre a necessidade de ingestão diária de água, um assunto controverso. Vou transmitir a minha posição pessoal sobre esta matéria. Existe muita informação, mas a maioria não se encontra baseada na evidência científica. Todos nós conhecemos pessoas que só estão bem a beber muita água, porque a adoram, ou porque acreditam que lhes faz muito bem, e todos nós conhecemos pessoas que bebem muito pouca água por dia, ou não gostam mesmo de beber água. Olhem, tenho uma mãe e uma sogra a aproximarem-se dos 90 anos.
que não deve beber mais que meio litro de água por dia, há longas décadas. Como veem, nenhum mal lhes aconteceu por essa razão e estão a chegar aos 90 anos. Todos nós já tivemos leituras muitas vezes discordantes, por vezes de fontes credíveis, sobre a necessidade de água diária. Uns dizem para beber 1,5 litro de água por dia, outros 2 litros por dia e alguns até dizem para beber 3 litros por dia. Onde é que está a verdade? A minha posição é simples. De um modo geral, a quantidade de água que se deve ingerir é aquela que o corpo nos pede, através da sensação de sede ou de boca seca. Se o corpo nos pedir água, pois beba-se água. Se o corpo não nos pedir água, então não se beba água. Todas as pessoas devem ter, contudo, o bom senso de, nos dias quentes, nos dias em que estamos em ambientes climatizados mais quentes, nos dias em que suamos muito, nos dias em que nos pomos ao sol, nos dias em que temos mais atividade física, nos dias em que nos aquecemos em demasia, nos dias em que estamos com febre, nos dias em que estamos com diarreia ou com vômitos, etc., temos que beber mais água, ou melhor, mais líquidos. E porquê é que eu falo em líquidos? Porque o sumo, o café, a cevada, o chá, o leite magro, o iogurte magro, o batido, a papa, a sopa, a cerveja, o vinho, etc., etc., são todos líquidos constituídos sobretudo por água. Para além da sede ou da boca seca, há outro modo do corpo nos informar se está bem hidratado ou não. É olhar para a cor da urina. Se a urina estiver escura, muito amarela escura, é porque necessitamos de mais água ou de mais líquidos. Se a urina estiver demasiado clara, é porque estamos a ingerir demasiada água ou demasiado líquidos nesse dia. Em suma, quando lhe pedirem para beber água, pense antes em líquidos. Quando lhe disserem para beber uma determinada quantidade de água por dia, pense antes em todos os líquidos que ingere nas 24 horas. Quer saber a quantidade de líquidos que usualmente ingerimos? De manhã podemos beber 250 a 500 ml de café ou leite ou chá, dependendo do tamanho da chávena ou da repetição da bebida. À meia da manhã podemos beber mais 200 ml de iogurte líquido ou ingerir um iogurte natural. Ao almoço podemos beber uma cerveja ou 250 ml de sumo e ingerir 250 a 500 ml de sopa. Ao lanche podemos ingerir 250 ml de um batido de um sumo natural. Ao jantar, mais uma cerveja ou um sumo de fruta e ingerir mais 250 a 500 ml de sopa. Ao deitar, resolvemos beber mais 250 ml de um chá calmante. Quanta água conseguimos nesse dia? 0. Quantos líquidos ingerimos nesse dia? Entre 2 a 2,5 litros de líquidos. E há ainda quem diga que é preciso beber mais 1,5 litro ou 3 litros de água por dia. Se isso acontecesse, essa pessoa ingeria quase um garrafão de 5 litros de líquidos por dia. Um autêntico exagero e potencialmente prejudicial. Também temos que perceber que as pessoas com grande tamanho, as pessoas com profissões mais desgastantes a nível físico, as pessoas que trabalham em ambientes quentes, as pessoas que sofrem de pedra nos rins, as pessoas que sofrem de obstipação, as pessoas que tomam anti-inflamatórios, entre outros medicamentos, devem beber mais água ou mais líquidos. Não faço qualquer distinção. Uma exceção. Alguns médicos sugerem aos seus diabéticos obesos a ingestão de 500 ml, ou seja, 2 copos de água, de preferência fria, antes das 2 ou 3 principais refeições, com 2 objetivos: promover a saciedade e provocar a perda de apetite. E o outro objetivo é queimar algumas calorias. É uma posição fundamentada em alguns estudos, que confirmam a perda de 2 kg de peso ao fim de 1 ano, em alguns obesos que ingiram 1,5 litro de água fria, mesmo fria, vinda de frigorífico por dia. Por cada meio litro de água fria ingerida, queimam-se 23 calorias. Parece pouco, mas no final de um mês serão cerca de 2.100 calorias e no final de um ano serão cerca de 25.000 calorias. Se a água não emagrecer, pelo menos baixa o risco de aumentar de peso. Portanto, Sr. telespectador, veja se está um dia de calor, veja se passou o seu dia em algum ambiente quente, anote se sua muito, repare se o seu vestuário não aqueceu em demasia,
Verifique se não se esforçou mais que o habitual ou se não se expôs todo o dia à frente de uma lareira. Esteja atento à sede e à boca seca e observe a cor da sua urina. Finalmente, preste atenção aos conselhos dos médicos em relação a certas doenças de que possa sofrer, uma vez que existem doenças com indicação para beber muita água e outras com indicação para beber pouca água. Passemos agora ao segundo pilar do tratamento de diabetes, a atividade física. Por que é que o exercício físico é fundamental? Repito, fundamental nos diabéticos. O exercício físico é possivelmente o aspecto menos valorizado no tratamento de diabetes. E como ele é tão importante, a sua importância supera a de alguns medicamentos usados no tratamento de diabetes. A atividade física e a diabetes têm que andar de mãos dadas. Os diabéticos ativos têm quase sempre a sua diabetes mais controlada e necessitam menos de medicação do que os diabéticos sedentários. Todo o diabético com capacidade física deve praticar um desporto. O exercício físico permite uma melhor atuação, quer da insulina ainda produzida pelo diabético, quer da insulina injetada. O exercício físico ajuda a entrar a glicose nas células dos músculos exercitados, ajuda a reduzir o peso e a tensão arterial elevada, tantas vezes presente no diabético. O exercício físico aumenta o nível de colesterol bom, o colesterol HDL, e faz descer os valores dos triglicerídeos. O exercício físico melhora também e muito o estresse, a ansiedade e a depressão. E que dizer quanto ao benefício que conseguido a nível da agilidade ou da resistência física? É impressionante. Se o diabético não quiser ou não conseguir efetuar um desporto ou exercício físico planeado, então aconselho a que se mantenha o máximo ativo possível, executando tarefas domésticas, ou fazendo jardinagem, ou trabalhando no quintal, ou brincando com os filhos ou netos, ou andando mais a pé, ou levantando-se muitas vezes do sofá, ou lavando o carro, ou passeando os animais, ou deslocando-se às compras a pé, ou participando em caminhadas ou outras atividades que o façam mexer. Imaginem tudo o possível, mas fiquem longe da televisão, do telemóvel ou do computador. O diabético que já tenha complicações diabéticas nos olhos deve, contudo, evitar os exercícios físicos intensos, os desportos radicais e as atividades em que tenha que estar com a cabeça baixa. O diabético com muitos anos de evolução pode já não sentir a dor ou a sensação de frio ou calor nas pernas e nos pés. Por esta razão, é muito importante que os pés dos diabéticos sejam bem protegidos sempre que fizer exercício físico. Os movimentos e os impactos repetitivos são um perigo nestes doentes. Muitos destes diabéticos devem evitar a corrida, caminhadas longas e todas as atividades físicas que possam causar algum ferimento nas pernas ou nos pés. Se não protegerem os pés, podem ficar com feridas que, como se sabe, são muito difíceis de curar, de cicatrizar. Independentemente da atividade física, todo diabético deve saber proteger bem os seus pés e usar calçado adequado. Os diabéticos que tiverem os seus rins a funcionar mal ou a largar muita albumina pela urina, devem evitar também exercícios físicos intensos, musculação e, obviamente, esportes radicais. Todo diabético que deseja iniciar um programa de exercício físico ou um desporto deve rodear-se de muitos cuidados. Deve começar devagar, gradualmente, de modo a consciencializar-se das suas capacidades ou dos eventuais sintomas que possam aparecer. Logo que sinta cansaço, descanse. Lembre-se que as suas artérias podem encontrar-se algo obstruídas, sendo por isso possível desenvolver angina de peito, infarto miocárdio, acidente vascular cerebral ou falta de circulação de sangue nas artérias das pernas, se esforçarem em demasia. Se começar a ter a dor no peito, na barriga da perna, ou se sentir cansaço importante, falta de ar, coração a bater muito, se aparecerem tonturas, perturbações da fala, falta de força em alguma perna ou em algum braço, se ficar com a boca de lado, telefone de imediato para o 112 e diga o que está a acontecer.
Esteja também atento aos sintomas de hipoglicemia, mais concebíveis à medida que a sua atividade física aumenta. O objetivo inicial, a completar ao fim de algumas semanas, é o de realizar diariamente pelo menos 30 minutos de atividade física moderada. Isto é, atividade física que aumenta ligeiramente a respiração ou os batimentos cardíacos, causa alguns suores ligeiros, mas que lhe permite continuar a falar confortavelmente durante a sua prática. Mais tarde, pode começar a realizar esforços físicos mais intensos, aqueles que aumentam a respiração, os batimentos cardíacos, causam suores e tiram a possibilidade de falar confortavelmente. Com o tempo, a tolerância ao esforço vai melhorar e vai sentir-se cada vez mais forte. Estabeleça metas, seja cauteloso e realista. Hidrate-se convenientemente. Quanto mais atividade física executar, mais necessitará de ingerir água ou outros líquidos. Aproveite também para emagrecer. Agora vamos entrar no terceiro pilar do tratamento da diabetes: o controle dos fatores de risco aterosclerótico e eventualmente presentes no diabético. Ainda se lembram quais são as doenças ou os fatores que aceleram o entupimento das artérias, para além da diabetes? Lembram-se da obesidade, da hipertensão arterial, do colesterol elevado e do tabagismo? Pois é. Estas 4 doenças coexistem vulgarmente nos diabéticos e necessitam de ser muito bem controladas. O controle adequado de todas elas constitui também um dos aspectos mais decisivos no tratamento da diabetes. Vou repetir. O controle da tensão arterial elevada, do colesterol elevado, da obesidade e o abandono do tabaco é crucial, é fundamental, é vital no tratamento da diabetes. A par da alimentação e da atividade física, nada é mais importante num diabético. Por outras palavras, só os diabéticos com tensão arterial abaixo de 13, 14 de máxima, 8, 8,5 de milímetros de mercúrio de mínima, com o colesterol de LDL abaixo de 100 mg, e os diabéticos que não fumem ou não sejam muito obesos, é que poderão aspirar a ter menos acidentes vasculares cerebrais, menos infartos de miocárdio, menos pernas ou pés amputados, menos cegueira, menos diálise e menos possibilidade de morrer. Pelo contrário, um diabético muito bem controlado, mas com hipertensão não corrigida, um diabético muito bem controlado, mas com um colesterol elevado, um diabético muito bem controlado, mas que continua a fumar, vai ter mais AVCs, mais infartos de miocárdio, entre outras doenças cardiovasculares, e vai morrer mais depressa do que um diabético relativamente mal controlado, mas com hipertensão arterial e colesterol normalizados e não fumador. As principais prioridades ou os principais conselhos que lhe posso dar por ser diabético são, por conseguinte, os seguintes. Coma de modo saudável. Prefira a dieta mediterrânea. Baixe a sua hipertensão arterial. Preserve o seu colesterol dentro da normalidade. Não fume. Mantenha-se ativo. Não engorde. E repare, só agora aparece o controle da diabetes como sua prioridade. Entendido? Não fiquem, portanto, obcecados apenas com o controle da glicemia. Repito, fiquem sim, muito preocupados em comer saudavelmente, sejam teimosos em manter a tensão arterial dentro da normalidade, persigam o colesterol elevado, sejam intolerantes com o cigarro, insistam na atividade física e reprimam o sedentarismo, combatam violentamente, mas sem desespero, o peso a mais e a obesidade, e dentro de poucos anos verão como foram inteligentes e gratificantes essas prioridades. Por fim, chega ao 4º pilar de atuação, o uso de medicamentos ou de insulina ou de outros medicamentos injetáveis para tratar a diabetes. Os médicos e os diabéticos dispõem hoje em dia de um conjunto muito variável de medicamentos para tratar a diabetes. Dispõem de muitos antidiabéticos orais, uns mais potentes
e por isso mais suscetíveis de causar hipoglicemias, e outros menos potentes e por isso menos propensos a causar hipoglicemias. Uns preservam melhor a capacidade do pâncreas de continuar a produzir insulina, outros nem tanto. Uns são mais seguros no que diz respeito aos efeitos a nível cardiovascular, outros são mais inseguros neste âmbito. Uns originam um maior aumento de peso ou favorecem a obesidade, outros não. Uns estão mais adequados nos diabéticos com determinadas complicações, outros não se podem utilizar quando algumas dessas complicações estão presentes. Portanto, o uso de antidiabéticos deve ser sempre individualizado e só o médico tem competência para os prescrever. Em circunstância alguma, compre antidiabéticos através da internet ou tome ou deixe de tomar alguns desses medicamentos por conselho de um amigo ou por sua iniciativa, a menos que já conheça muito bem a doença, a menos que esteja muito bem educado, muito bem informado no que diz respeito à sua diabetes. Uma nota final. Se o seu médico prescreveu a insulina, é porque achou que é o melhor para si. Não tenha medo de tomar insulina. Não crie quaisquer fantasmas quanto ao seu uso. As diretrizes médicas da atualidade aconselham o uso de insulina em fases mais precoces da evolução da diabetes. É uma posição bem documentada pela ciência e, portanto, nada justifica a relutância que muitos diabéticos sentem quando esta lhe é proposta. Por fim, não se esqueça de vigiar mais vezes a sua diabetes se tomar insulina ou os medicamentos mais potentes para controlar a diabetes. Portanto, mais vezes se a diabetes estiver relativamente mal controlada e menos vezes se a sua diabetes estiver bem controlada. Agora vamos ver estas imagens que se seguem. Podem projetar as imagens, por favor. Portanto, este é um valor que nós recomendamos das glicemias antes das refeições. Todos os diabéticos, antes das refeições, têm que ter menos do que 140 mg. A imagem seguinte. Depois de uma refeição, todos os diabéticos têm que ter umas glicemias, depois das refeições, 1h30 a 2, sempre abaixo de 180 mg. Chegamos ao fim, dissemos aquilo que mais me pareceu importante no que diz respeito a uma das doenças mais silenciosas, mais mortíferas que hoje em dia aflige o ser humano. E em simultâneo, finalizamos o episódio de hoje de Juntos pela Saúde. Despeço-me com amizade e até ao próximo programa. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.